gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo, eu já quero agradecer a você que está nos acompanhando e quero falar com você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você receba as notificações que irão abençoar a sua vida. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui no ao vivo, às 20h30, com Orando com Intensidade. É um momento onde nós oramos, clamamos ao Senhor, unindo a nossa fé em prol daquela causa ao qual você já perdeu a esperança, ao qual você já perdeu a fé. E nós aqui do Intensidade com Deus queremos unir a nossa fé junto com você e clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? A palavra que o Senhor ardeu em meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia, está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 ao 13, onde a palavra do Senhor diz assim: Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: Por qual razão seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: Honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: Se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: Os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. Amém, meus queridos? Meus irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ele traz um ensinamento. Nós vamos ver aqui que em cima de quando chegam os fariseus, os mestres das leis, eles chegam ali numa forma de querer acusar os discípulos do Senhor, de uma maneira ao qual eles não estão respeitando as tradições humanas estabelecidas pelos anciãos daquele tempo. Onde nós vamos ver que eles chegam querendo condená-los de uma atitude que eles estavam comendo, se alimentando, sem o lavar das mãos, que era uma tradição que foi imposta pelos anciãos daquela época, daquele tempo, ao qual nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele chega e ele começa uma série de situações, apresentar uma série de situações àqueles fariseus, aqueles mestres da lei, que ali estavam querendo de uma maneira, condenar aqueles discípulos, ou até mesmo colocar o ensinamento do Senhor Jesus à prova, querendo saber do Senhor Jesus o que ele achava das tradições, e por que os discípulos deles não estavam respeitando as tradições, sendo que todo israelense, eles tinham que obedecer essas tradições humanas. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele chega e ele coloca um ensinamento, e ele deixa esse ensinamento para nós no dia de hoje, que muitas tradições que aquele povo, que os mestres da lei, que os anciãos daquele tempo, eles colocaram, muitas vezes eles estavam anulando a eficácia da palavra de Deus na vida daquelas pessoas. As pessoas estavam dando mais importância em obedecer às tradições humanas e estavam deixando de lado de obedecer os mandamentos de Deus.
Então nós vamos ver, meus queridos, que ao longo do tempo, ao longo da história, cada um ele quer expor as suas ideias. Cada um quer colocar as suas ideologias em prática. Se você colocar, você apresentar uma ideia, ela não é errada. O errado é quando queremos implantar ideias como leis, ensinamentos, doutrinas. E essas leis, esses ensinamentos, eles passam por cima de outras superiores, ao ponto de querer igualar elas ou até mesmo anular aquelas leis que são superiores, aqueles ensinamentos que são superiores. E nós vamos ver, meus queridos, que hoje em dia existem tantas seitas religiosas que pegam alguns ensinamentos humanos, algumas tradições, homens e mulheres que dizem que recebeu revelações, e que muitas vezes eles pegam essas revelações, esses ensinamentos, colocam como doutrina e começam a transmitir, começam a transmitir para aquele povo, e começa a trazer aquele ensinamento para eles, e muitas vezes eles colocam igualando, falando que é um complemento da palavra do Senhor, colocam os dois ensinamentos iguais, e muitas vezes alguns começam a dar mais prioridade ao ensinamento humano, às tradições humanas que foi estabelecida. E muitas vezes a palavra do Senhor, ela vai ficando de lado. As pessoas começam a dar mais importância para o ensinamento, as doutrinas, as tradições que uma denominação, às vezes, ela começa a querer transmitir. E a palavra do Senhor, ela vai ficando de lado. E muitas vezes nós vamos entender, meus queridos, o perigo disso. Ele está que esse ensinamento que vem do homem, essa doutrina que vem do homem, ele vem de uma maneira, caída. Ele vem do desejo do homem, do entendimento do homem. E muitas vezes ele vem cheio de hipocrisia, muitas vezes ele vem cheio de orgulhos, de soberbas. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, que hoje em dia muitas pessoas querem expor suas ideias. Nos nossos dias de hoje, na nossa nação, existem tantos partidos políticos hoje que querem implantar as suas ideias, implantar as suas ideologias, e muitas vezes suas ideias e as suas ideologias, essas leis muitas vezes que eles querem implantar, elas vão contra as leis de Deus, ao ponto de levar a corromper o homem. E esse corromper que eu falo, ele não acontece de uma hora para outra. Esse corromper, ele é gradativo. Ele vai acontecendo aos poucos. Muitas vezes, nessa geração presente agora, quando uma lei ela é estabelecida, vai haver uma resistência dessa geração em querer praticar aquela lei. Mas, meus queridos, se essa geração de hoje, muitas vezes ela não transmitir um ensinamento do Senhor, as tradições da igreja para a geração futura, as leis que estão sendo estabelecidas pelos partidos, elas vão ganhar força em cima da geração futura. Por isso há uma certa importância de nós, é uma responsabilidade nossa hoje, de praticar, ensinar, doutrinar as gerações futuras em cima das tradições da igreja. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela tem que ser aplicada. O Senhor disse certa vez, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, 7 ao 9, ele diz: ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A nossa obrigação é manter a tradição de Deus
do coração do povo. Não tem como nós queremos, meus queridos. Nós queremos, sabe, muitas vezes manter uma geração do Senhor, manter uma igreja forte, uma igreja onde consegue, sabe, caminhar dentro dos propósitos do Senhor. Se muitas vezes, meus queridos, nós deixamos que as tradições humanas, que as tradições desse tempo, elas ganham mais força. Muitas vezes as tradições humanas, elas acabam se tornando mais importantes na vida das pessoas, que elas acabam deixando de lado as coisas do Senhor. E nós vamos entender, meus queridos, lá em Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao 10, a palavra diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estais aperfeiçoado, Ele é o cabeça de todos, poder e autoridade. Meus queridos, nós entendemos que é só em Cristo. Nós não podemos deixar nos envolver com essas filosofias humanas, essas tradições humanas. E eu falar em tradições humanas, meu querido, é ela que contamina o homem. Nós vamos entender que são as coisas que geralmente, sabe, as coisas geralmente, são as coisas de fora que contaminam o homem. Sabe, as coisas que o homem, ele começa a ter acesso a ela. E geralmente, meu querido, nós vamos ver que as pessoas hoje em dia, elas estão tão preocupadas com o exterior do homem e vai deixando o interior de lado. As pessoas são mais preocupadas em ver que se uma pessoa ela está preparada, ela está apta, sabe, no visual, não se importando com o interior dela. Afinal, muitas vezes as pessoas elas querem uma pessoa que aparenta viver uma vida cristã. Uma pessoa muitas vezes que se veste como um cristão, fala como um cristão, mas muitas vezes o interior dele está corrompido com as coisas dessa vida. E eu quero dizer algo muito importante para você nesse dia. Que muitas tradições religiosas, muitas dogmas, doutrinas de algumas denominações, alguns procedimentos, acabam olhando sempre para o que vestir, sabe, como você deve, se você deve usar algum tipo de maquiagem. Eles olham para o comprimento do seu cabelo, para a sua barba, o que você deve beber, o que você deve comer. As pessoas geralmente elas estão de olho nessas coisas. Muitas vezes algumas denominações elas estão tão focadas no exterior do homem e não olham para o interior. O que está sendo feito, porque o Senhor, o que Ele tem interesse, não é com o exterior, mas é com o interior do homem. E muitas vezes essas tradições que vão passando, geralmente elas vão caracterizando um povo religioso, um povo onde eles andam, sabe, que de longe as pessoas notam o tamanho do cabelo daquela irmã. Olha só aquele irmão, como ele se veste, como ele se comporta. Mas meu querido, quando ele está na casa dele, você precisa ver as atitudes dele lá no secreto. Você precisa ver como ele trata a família, como ele trata os filhos, como ele trata a esposa. Muitas vezes, aquela irmã que tem um cabelo grande, a língua é maior do que o cabelo dela. E eu quero falar isso porque algumas denominações, elas olham muito para o exterior e não preocupam com o interior, com o coração do homem. É de onde sai, de onde procede as fontes da vida. É de lá que vai sair, é a fonte. O nosso coração, ela é a fonte. Ou ela vai jorrar coisas boas,
ou vai jorrar coisas más. Nós vamos entender, meu querido, em Mateus capítulo 23, do verso 25 ao 28, onde a palavra do Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Meu querido, essa palavra ela é muito clara em tudo isso que eu estou falando. A preocupação do exterior, primeiramente nós temos que limpar o interior, tirar toda a hipocrisia, tirar toda a sujeira, toda a injustiça, todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos que limpar o nosso interior, para que o exterior também seja limpo. Meu amado, as tradições humanas, geralmente elas querem embaraçar e corromper a mente do homem. Geralmente ela quer embaraçar e corromper a mente do cristão. E quando eu falo isso, muito já se fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser atualizada. Ela precisa ser mudada. Quando nós vamos falar sobre algumas tradições da igreja, embasada na palavra do Senhor, não segundo as tradições de homens, mas embasada na palavra, as pessoas vão falar que a Bíblia ela está desatualizada, que ela foi para aquele tempo, ela era para aquele tempo ao qual as pessoas tinham um tipo de viver, uma maneira de viver. Meus queridos, a palavra do Senhor diz, a palavra diz em Mateus 24:35 que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo irá passar, tudo irá se cumprir. Pode passar tempo, gerações, tudo nesse mundo tem um tempo determinado, mas a palavra do Senhor, ela jamais passa, jamais muda, ela permanece a mesma para sempre. O nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo que falou para aqueles fariseus, o mesmo que falou para aqueles mestres naquele tempo, Ele fala nesse dia de hoje, para cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, que nós temos que olhar mais para os mandamentos do Senhor, dar mais crédito para a palavra do Senhor, parar de entrar em filosofias humanas, ensinamentos. Nós temos que sair desta situação ao qual embaraça, ao qual confunde a mente do homem. E Paulo, ele orienta a igreja sobre essas distrações, sobre essas tradições desta era caída. Lá em Romanos 12:2 ele diz: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As mentes das pessoas, elas estão cheias de princípios e enganos que não nos deixam enxergar como Deus enxerga. Sabe? E essas mentes, dessa maneira, que elas estão cheias dessas ideias, desses princípios, desses enganos. Geralmente nós vamos ver líderes religiosos, que geralmente elas estão trazendo ensinamentos, doutrinas, para dentro da casa do Senhor, para dentro do corpo de Cristo, ao qual está corrompendo, ao qual está afastando as pessoas, ao qual está afastando o cristão do Senhor, ao qual os princípios da palavra está sendo corrompido através dessas tradições, desse ensinamento que sai do desejo do coração do homem. E geralmente, meu querido, é tudo em questão de interpretação da palavra. Geralmente nós vamos pegar um líder religioso que ele entende que
A palavra, ela está querendo dizer isso, mas ele interpreta de uma outra forma. De uma maneira ao qual ele enxerga o que a palavra condena que é pecado, ele enxerga que não é pecado. E ele começa a multiplicar, a transmitir essa palavra para gerações. E isso começa a corromper todo um corpo. Então as mentes das pessoas começam a ficar cheias de princípios enganosos. Não podemos aceitar que implantem esses tipos de tradições demoníacas e profanas para vivermos. Temos que conservar o interior limpo, para que dele jorre uma fonte de águas vivas. Temos que viver somente a palavra. O cristão não precisa de nenhuma gambiarra para viver nesse mundo. O cristão, ele precisa ser autêntico. Ele precisa viver a palavra. Ele precisa viver o ensinamento de Deus, que está direcionando a nós a praticá-los através do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Nós não precisamos criar gambiarras para viver nesse mundo, nessa presente era. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é verdadeiro, ou você não é. Seja o seu sim, sim, ou o seu não, não. O que passar disso provém do inimigo. Temos que ser autênticos. Temos que ser verdadeiros com o Senhor. E nós vamos ver que em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, para que eu possa encerrar. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É no teu coração que foi gravado as leis do Senhor. Pelo Espírito Santo você é livre do legalismo para viver em liberdade. Hoje você não obedece mais por obrigação, mas você obedece porque você ama o Senhor. Você dá mais crédito para a palavra do Senhor, porque as leis do Senhor estão gravadas na tábua do teu coração. Venhamos parar, meus queridos, para analisar se aquilo que nós estamos vivendo, se aquilo que nós chamamos de vida cristã, ela condiz com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor, ela está de acordo com aquilo que está sendo ensinado para você. Temos que ser como os bereanos. Temos que ser nobres na palavra. Tudo aquilo que ministrar, consulte a palavra do Senhor. Não vamos cair em vãs filosofias humanas, tradições, e passamos a viver como cristãos autênticos, verdadeiros, que vivem a palavra do Senhor. Amém, meu querido? Amém? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração e quero que você seja ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus.